raros. Vamos falar agora um pouquinho sobre a lupulina concentrada, né, chamando aí de Cry Hops. Então, tem uma forma aí de comercialização da lupulina que é chamado Cryo Hops, que é a venda da lupulina com a menor quantidade possível de matéria verde. E pela ausência dessa matéria verde da flor do lúpulo, ela traria ali uma série de benefícios, como menos compostos astringentes, menos presença de gramíneo, né? Menos amargor áspero, e tudo isso ele vai te potencializar também, como ele tem uma concentração maior, além de você conseguir usar em uma maior quantidade na tua cerveja, ele vai fazer uma absorção de cerveja, né, de líquido menor. Então você também tem uma perda menor de cerveja. Só que esses compostos eles não devem ser usados sozinho, tá? Eles devem ser usados misturados com outros lúpulos, porque até então quando você usa apenas Cryo Hops, a tua cerveja fica com um sabor assim um pouco artificializado, né? Não é interessante você usar apenas eles puros, né? Sem misturar ali com outros lúpulos. Então as grandes cervejarias têm usado aí uma relação mais ou menos de 40% de Cryo Hops com 60% de lúpulo tradicional. Você pode inclusive potencializar os momentos onde você usa isso. Deixa, por exemplo, um lúpulo tradicional em 100% de quantidade ali no amargor, e quando você for fazer lá no Whirlpool, você já diminui para uns 30% do lúpulo tradicional e coloca esses Cryo Hops ali. A mesma coisa para o Dry Hopping, especialmente Dry Hopping para você ter uma absorção menor. Os lúpulos mais comuns aí oferecidos no mercado são três, né? São Sintra, Mosaic e Simcoe, e eles a gente encontra aqui facilmente no Brasil, Mercado Livre, WE, tem várias lojas aí que você pode pesquisar no grupo, no Google por Cryo Hops e você vai conseguir encontrar. Como eu falei, né, não use eles puros porque ele dá essa falta de profundidade, complexidade, fica com a cara de cerveja muito artificial. Não é legal você usar ele puro. Sempre é bom você fazer uma mistura como está aqui apresentado. E duas informações bem interessantes. Uma é que o Cryo Hops, como ele tem menos matéria, ele tem menos densidade que a cerveja. Então ele fica mais tempo em suspensão ali no dry hopping, então você consegue uma extração maior deles, né? E por último, também por conta dessa densidade dele que é muito baixa, se você polvilhar ele no momento do Krausen, pode ser que você perca o contato dele com a cerveja, porque ele vai ficar ali no Krause e ele não vai conseguir ser hidrolisado e entrar ali em contato com a cerveja. Então deixa o Krausen cair, deixa usar ele mais para o final da tua fermentação ou bem no início da fermentação, mas não no meio. Se você quer fazer lupulagem de meio da fermentação, dê preferência aos lúpulos tradicionais, para você conseguir perfurar, vamos assim dizer, o Krausen. Então, um comparativo aqui entre lúpulo, entre um dry hopping em pellet e um dry hopping de cryo hops, né? Lembrando, aqui a gente tem mais massa, mais componentes. Então, consequentemente, eu vou ter mais alfa-ácidos também. Eu vou ter mais IBUs, não só dos alfa-ácidos que são convertidos em isoalfa-ácidos, mas lembrando também ali do rumuleno, da rumulona, né, que eles aparecem em maior presença aqui, gerando mais amargor. Então a gente tem menos isoalfa-ácidos, mais rumulinas e aí rumulinonas, desculpa, e aí você também vai conseguir uma maior sensação de amargor. Né? Eles também, como tem mais matéria verde, vai aumentar mais o teu pH. Então toma cuidado isso, porque isso gera também aumento de polifenóis pela matéria verde, tá? Então toma cuidado com o exagero de dry hopping para você não ter problemas nem de um pH muito elevado, até desbalanceando a cerveja, se ela ficar ali, por exemplo, 4,6, 4,7, e também esse aumento de polifenóis. Além também do problema de espuma. Em relação aos Cryo Hops, ele tem um IBU bem menor, né? Ele tem menos matéria verde, ele tem menos rumulinonas, então vai dar uma sensação de amargor bem menor, mas eles têm mais isoalfa-ácidos, né? E ele produz ali, você tira o amargor mais arredondado deles por conta desses isoalfa-ácidos. Ele vai gerar uma menor alteração de pH, né? Ele influencia menos o teu pH e mas ele também tem um aumento de polifenóis, né? Porque os óleos aromáticos ali acabam que também contribuem com polifenóis. Então, tanto de uma forma quanto de outra, o efeito em cima de polifenóis é igual e aí toma cuidado.
Vamos ver agora os principais causadores de turbidez na cerveja. Então tem os principais causadores aí de turbidez na cerveja vão ser as proteínas e os polifenóis, principalmente introduzidos pela lupulagem de Whirlpool e de Dry Hopping. Vamos dar uma olhada aqui para você entender isso aqui em números. Numa cerveja normal, a gente tem mais ou menos 8 ppm de polifenóis vindos do malte, 2 ppm vindo do lúpulo, porque a gente não faz muita lupulagem de Whirlpool, nem muito e às vezes não tem Dry Hopping. Consequentemente, a gente vai ter 10 ppm de polifenóis da cerveja. Essa quantidade, que é extremamente baixa, não gera turbidez, pelo contrário, você consegue fazer uma cerveja bastante limpa. Já quando você faz uma lupulagem extrema, você vai ter os mesmos 8 ppm do malte, só que do lúpulo vai subir para 40 ppm de lúpulo. Então, somando isso, vai dar 48, é 5 vezes mais polifenóis na tua cerveja. Então você tem aí uma contribuição muito maior, né, desses polifenóis, podendo te atrapalhar e gerando turbidez. Então, lupulagem Whirlpool e Dry Hopping pode contribuir até com 70% dos polifenóis da cerveja. Por outro lado, as proteínas do malte, como eu falei que elas são aquelas esponjas que podem absorver tudo, elas também podem reagir com esses polifenóis oxidados. E aí as proteínas do malte, principalmente de trigo, de aveia, que tem maior quantidade, eles vão se juntar, vão se ligar a esses polifenóis oxidados e vão criar ali um composto irreversível que vai formar turbidez. E essa turbidez vai ficar persistente para sempre da tua cerveja. Nunca mais você consegue tirar ela, a não ser que você conseguisse filtrar a tua cerveja. E quanto mais velho for o lúpulo, mais polifenóis ele terá. Quanto mais maltes de alta carga proteica, como centeio, aveia e trigo você usar, mais esponjas, né, mais absorvedores de polifenóis você vai ter. Então, às vezes, basta tirar um desses compostos para que eles caiam, para que eles não reajam, não causem turbidez. Porém, o polifenol, mesmo lá ele não estando ligado à proteína, como ele tem sensorial, né, ele é astringente, pode dar um sabor ruim a ele na tua cerveja. E em excesso pode aparecer até sabores de medicinal e metálico. Tudo isso principalmente quando ele reage com a proteína, porque a proteína ela vem na cerveja e ela cai ali na tua língua, e esse composto, quando bate na tua língua, você tem uma absorção direta sensorialmente, e aí vem esse gosto bem ruim na tua boca, ok? Então, como é que a gente trabalha para diminuir turbidez de lúpulo? Temos que principalmente tomar cuidado com esses polifenóis que vêm de dry hopping, por exemplo, melhorando a ação ali do Whirlpool, diminuindo a ação deles no dry hopping, e tomar cuidado com a quantidade de maltes com proteínas na tua receita. A não ser que seja o contrário, a não ser que você queira realmente fazer uma Juice IPA, e uma das características da Juice IPA é ser aquele leitoso gramíneo mesmo. E aí você vai fazer uma carga maior dessas proteínas para ter isso, né? No caso de Reis IPAs, sugestões de dry hopping para fermentação. Normalmente é feita uma lupulagem lá no início, antes da fermentação, uma durante e uma após. Isso para quê? Tanto para você poder dividir a tua carga de lúpulo durante vários momentos, que eu já falei que a extração é melhor, como para você pegar os benefícios da biotransformação desses compostos e tá aí amplificando, potencializando a parte floral, cítrica, frutada desses lúpulos. Tomando sempre o cuidado, né, do momento e lembrando da questão ali das proteínas. Olha só, se você faz uma lupulagem no Whirlpool ou no início da fermentação, você tem muita proteína e muito polifenol. Então a chance é maior de você ter a reação entre eles e trazer esse haze. Se você faz uma lupulagem no meio da fermentação, a própria levedura consome proteína como alimento, né? A proteína entra no consumo dela. E aí o polifenol tem menos composto para se ligar.
e ele começa a precipitar. E lá na atividade de floculação e decantação das leveduras, elas também conseguem arrastar proteínas e um pouco desses polifenóis para o fundo do fermentador. Então, no caso dessas Hazy IPAs, fazer a maior carga ali depois da fermentação ter conseguido, você vai conseguir menos Hazy, né? Mas também vai conseguir menos biotransformação. Então veja que é um equilíbrio, né? Não tem uma receita de bolo, não tem o que é melhor. Às vezes você tem que experimentar um método e o outro e chegar naquilo que agrada mais o teu paladar, o teu sensorial. O que você prefere? Mais aroma, mais uma cerveja mais turva? Ou você prefere uma cerveja mais limpa e menos potencializada na parte aromática sensorial? Tudo aí é um equilíbrio que você tem que fazer, né, experimentar, até chegar naquela receita que você vai dizer que é a tua receita de ouro. Uma questão importante sobre o pH são valores de pico para essas reações das proteínas e dos polifenóis. Então, olha só, ali no final da fermentação, né, quando a gente está nesse range 3,8 a 4,3, é o pico da reação dos polifenóis e das proteínas, é onde elas mais reagem. Então, então aqui a gente tem duas questões. Embora o final da atividade fermentativa tenha sido bacana para ter decantado essas proteínas, ter sido absorvidas, o que ficar dali para frente tem um alto poder de reação de turbidez. Então, novamente, né, evite esses dry hops com uma carga muito grande de material. Divida ele ao longo da tua atividade fermentativa, que você vai ter menos problemas aí de turbidez. Em relação ao percentual alcoólico, quanto maior for o percentual alcoólico da tua cerveja, menos precipitação de proteínas e polifenóis você vai ter. Ou seja, mais elas vão estar retidas ali, né, vão estar em suspensão, maior vai ser a percepção sensorial desses polifenóis aqui. Consequentemente, maior será a turbidez, maior será a reação entre as proteínas e os polifenóis. Dado é que quando a gente pega uma NEIPA ali que beira os 7, 8% de ABV, ela é extremamente juice, né? Ela é extremamente opaca, parece mais um suco de maracujá do que propriamente uma cerveja. Em relação aos grãos malteados e os grãos não malteados, né, como eu já falei, é incomum a gente usar grãos não malteados em Hazy IPAs. Eles têm muita proteína, né, eles podem gerar dextrinas que vão ser consumidas ali ao longo da guarda. Os grãos não malteados estão mais propensos àquele hop creep, que é aquela ação enzimática do lúpulo depois do invase, pode dar mais problema para a tua cerveja, pode dar muito corpo, então não é muito interessante a gente usar grãos não malteados na elaboração de Hazy IPAs. Por outro lado, apesar de incomuns e a gente está sujeito a esses riscos, os grãos não malteados eles também têm benefícios, né? Então, por exemplo, se você usar uma quantidade menor, né, de 20 a 40% ali do teu total de uso de trigo, por exemplo, vamos pegar um número aqui, você vai fazer uma NEIPA que você vai usar ali 1 kg de trigo e 4 kg de Pilsen. Desse 1 kg de trigo, você separa, por exemplo, 200 a 400 gramas de trigo não malteado e outras 800 a 600 gramas de trigo maltado, né? Então, esse trigo não malteado, ele pode te ajudar também na elaboração de cerveja com menor turbidez, sem gerar um corpo excessivo. Isso porque esses grãos não malteados eles têm menos polifenóis, têm menos compostos para se juntarem ali com as proteínas em suspensão. Um dado para você ter, ó, os grãos malteados eles têm 7 vezes mais aminoácidos formadores de turbidez do que os grãos não malteados. Há também comercialmente a possibilidade de você comprar algumas enzimas que quebram o glúten da cerveja. E isso vai deixar a tua cerveja mais leve de corpo, pode chegar a deixar ela gluten free, né? Bom aí para as pessoas que têm problema de alergia a glúten. E vai também aumentar bastante a clarificação. Essas enzimas você pode usar em qualquer tipo de cerveja, tá? Independente do estilo, não só em Hazy IPAs, mas em qualquer tipo de cerveja. Então a White Labs comercializa esse produto com o nome de Clarity Ferment, tá?
você pinga ali umas 4 ou 5 gotinhas no final da tua fermentação e ele vai fazer não só a quebra do glúten, vai tirar o glúten da cerveja, como vai produzir essa limpeza, né? Essa clarificação da tua cerveja. Uma outra dica em relação à lactose, né? A lactose também ela é prejudicial para a formação da turbidez, né, devido à proteína caseína que é altamente presente. Então essa proteína também se junta ali aos polifenóis e fica em suspensão. Então se você quer corrigir ali a FG da tua cerveja, é muito melhor você usar maltodextrina do que usar lactose, tá? Ambos são usados aí pelos cervejeiros, né? Lactose é muito utilizado em milk stout, mas é preferível você usar maltodextrina para fazer correção de FSG a usar a lactose justamente por conta desse problema aí de turbidez. Uma outra dica para você diminuir a turbidez, essa aqui a gente pegou de uma experiência feita lá no Brulosophy, é substituir 20% do grist por farinha de aveia. Né? Farinha é um negócio meio chato da gente misturar, justamente porque é muito difícil da gente filtrar, pode atrapalhar ali, pode gerar principalmente entupimento ali no teu momento de recirculação, mas se você usar com cuidado, você vai conseguir usar ter os benefícios do uso desse tipo de produto, né? A vantagem da farinha é que ela não é malteada, né? Ela é diferente da aveia em flocos ou de malte de aveia, né? Tanto a aveia em flocos quanto o malte de aveia ele passa pelo processo de malteação, mas a farinha de aveia não, ela é puramente ali o grão. Então, ela tem a vantagem de reduzir em até 30% a quantidade de polifenóis do mosto. A gente tem aqui uma foto, olha aqui, ó. Essa aqui é uma neipa tradicional, feita com aveia malteada, e essa aqui é uma que foi utilizada a farinha de aveia. Veja que a gente consegue uma estética bem mais bonita nessa daqui. Em relação ao sensorial, ambas são muito semelhantes, as pessoas não têm a capacidade de detectar sensorialmente o sabor entre uma e outra, é mais uma questão de estética, né? Essa aqui tem a mais cara dessas Juicy IPAs, é um pouco feia no meu ponto de vista, já não parece mais cerveja, parece mais um suco, enquanto essa aqui ainda tem cara de cerveja. Então, como é que funciona, né? As proteínas de alto peso molecular, elas acabam que elas são degradadas pela protease durante ali a atividade enzimática e elas acabam derrubando ali junto com o trube, ficando ali no fundo da tua panela. Então isso acaba deixando a tua cerveja mais limpa, né? Inclusive a espuma dela, como você perde espuma de alto peso molecular, você fica com as proteínas de médio peso molecular, você acaba tendo uma espuma mais fininha, mais duradoura, né? Esteticamente até mais bonita também. Tem alguns lúpulos que eles são um pouco críticos, né, um pouco complicados, eles são reconhecidos por gerar muito polifenóis. E aí você pode estar utilizando datasheets ou algumas referências que estão aqui embaixo para você evitar esse tipo de lúpulo se você está tendo problema aí nessa geração desses compostos, né, de turbidez e da parte sensorial. Então, aqui tem uma sugestão de lúpulos problemáticos, tá? Esses aqui são os mais problemáticos. Veja que aqui não tem os lúpulos americanos, né? Então, são mais lúpulos europeus e o Galaxy, né? Que ele é australiano. Então, são lúpulos aí que você deveria usar em outro momento, né? Ou lá no início da fermentação, ou no IRPO, para tentar tirar um pouco de polifenol, ou diminuir a quantidade dele, ou de repente tirar se você realmente está tendo muito problema na tua cerveja. Em relação aos agentes afinantes, a gente tem basicamente dois tipos. Temos agentes lá de início de fervura e agentes que trabalham na pós-fermentação. De início de fervura, o mais comum é o Whifflock, né? Está até escrito errado aqui, né? O Whifflock e Irish Moss são os mais comuns para a gente usar no final de fervura. Então, ambos trabalham pela aglutinação e precipitação de proteínas e beta-glucanos que ajudam a reduzir a esse problema dos polifenóis. Como eles acabam caindo, né? Você reduz esse sensorial de amargor de polifenóis e também reduz aí o haze da tua cerveja. Quanto ao Biofine Gelatina, eles já trabalham ali depois da fermentação. Eles não trabalham, não tem um efeito em relação a essa turbidez proteica
polifenol, porque a partícula é muito pequenininha, você não consegue decantar, e eles atuam mais na precipitação de levedura, então, e de lúpulo em suspensão, então você pode acabar perdendo mais sabor. Então, se você quer usar um agente clarificante em reis e IPAs, evite biofine e gelatina. Atue sempre na parte quente com Airfloc ou Irish Moss para você ter um efeito melhor. Um pouquinho agora sobre estabilidade em reis e IPAs, né? Como a gente controla a oxidação. Então, o que é a reação do oxigênio, né? A ação oxidativa do oxigênio ela é disparada principalmente pela presença de íons metálicos na cerveja, como o ferro, o cobre e o manganês. E são essas reações com esses íons que faz os problemas todos na cerveja, como o escurecimento da cerveja, perda de aroma, mudança sensorial, vai dar gosto ali de ferro, às vezes dá gosto até de sangue, né, gosto de papelão, de bebida velha, e aí você vai ter todos esses problemas aí, conforme eu falei. E como é que o oxigênio entra na cerveja? Ele pode entrar em qualquer momento, ele pode entrar na parte quente, desde a mosturação, na fervura, pode também aparecer ali na fermentação, principalmente após a multiplicação celular do lúpulo, né? Então do meio para frente da fermentação, pode aparecer ali, né, durante o dry hopping. E aí a gente tem dois tipos de reações, uma com íons metálicos em geral e uma específica da reação do manganês com esses agentes oxidativos. Vamos ver aqui as características aí de cada um desse tipo de oxidação. Antes disso, a gente pode falar um pouquinho também sobre os antioxidantes, né? O que a gente pode usar para se proteger dessa reação do oxigênio com esses íons metálicos. A gente basicamente tem dois tipos de antioxidantes, né? Os antioxidantes naturais e antioxidantes do tipo adjuntos. Um antioxidante natural seria a própria levedura, né? A levedura ela consome bastante oxigênio e açúcares, diminuindo aí a chance de oxidação, né? A próprio lúpulo também ele tem um papel antioxidante que trabalha ali, pode ser usado até na mosturação e também pode ajudar a evitar essa reação do oxigênio. Em relação aos adjuntos, a gente tem basicamente dois. Sulfitos, né? Sulfitos a gente pode ter uma pequena produção das leveduras, mas eu posso acrescentar eles, né, numa carga, por exemplo, de 8 mg por litro. Sulfitos é muito usado aí na indústria do vinho, esse aqui é fácil a gente achar. Ou vitamina C. Vitamina C também é mais fácil ainda, ela age em qualquer momento, né? Ela consome o oxigênio, ela também reage com o cloro e ela não é utilizada pela levedura. Qual que é basicamente a diferença entre sulfitos e vitamina C? Sulfito ele tem o sensorial neutro, ele não vai ser impercebido na tua cerveja. Então você pode fazer uma lager ali bem levinha, bem clarinha, que se você colocar sulfito, você não vai detectar sensorialmente. Já a vitamina C não. A vitamina C ela é extremamente picante e cítrica. Se você pegar um comprimido lá de vitamina C, tira uma partícula dela, bem pouquinho, coloca na tua boca e dá uma mastigada e você vai ver o tanto que a vitamina C é forte. Ou pega uma vitamina C, dilui ali num litro d'água e bebe, porque você vai sentir ali o sensorial da vitamina C, o tanto que ela impacta no sabor da cerveja. Então, dependendo da cerveja, né, pouco de vitamina C vai passar despercebido, mas em algumas outras cervejas ela vai aparecer demais e é melhor você evitar. Aqui, em relação ao malte, né? O malte ele tem duas coisas interessantes em relação ao controle antioxidativo. Primeiro que os maltes de cevada eles possuem tióis que são, além de aromáticos, também ajudam ao controle oxidativo. Eles também reagem aí com oxigênio, né, e precipitam. E para ajudar nessa reação, eles são usadas proteínas, né? Embora essas proteínas elas produzam ali a turbidez, como eu falei, as proteínas elas são uma espécie de esponja e elas também retêm esses tióis reagem com oxigênio e acabam precipitando. Então, grãos que são pouco modificados, eles têm mais proteínas antioxidativas.
Então a gente tem lá fora o tal do Malt Sheet, né, que a Best Malts comercializa, talvez aí para o futuro a gente consiga encontrar no Brasil. O Malt Carapils e Carafoan também tem um pouquinho desse daqui, né? Não tão em grande quantidade quanto o Sheet, mas numa quantidade que a gente já consegue ter algum efeito antioxidativo. E essas proteínas, além de fazer essa propriedade antioxidativa, também ajudam aí na estabilidade e na retenção de espuma, né, diminuindo a astringência também, conforme a gente já apresentou. Então, mais uma sugestão aí, você incluir de 3 a 5% no teu grist deste malte, caso você esteja tendo problemas aí de oxidação ou de retenção de espuma. Vocês têm que lembrar, gente, que tudo que eu apresento aqui é um remédio para uma doença. Isso aqui não é um remédio que você vai tomar sem a doença. Então não vá misturando tudo. Ah, ele falou que a aveia é legal para isso, vou botar aveia. Ah, a farinha de aveia, né? Ah, o grão não malteado é isso, então vou usar o trigo não malteado. Ah, é importante ter um pouquinho de carafã por causa disso, vou usar carafã. Gente, não é isso, né? Esses são remédios que a gente vai usar quando a cerveja pedir, quando tiver problema e eu conseguir analisar e estiver tentando ali corrigir esses problemas. Tenta sempre fazer o mais simples possível. Vá usando os conselhos na medida que você percebe que você pode se potencializar a qualidade da tua cerveja ou que você tem um problema ali para ser corrigido, ok? Então, continuando aqui o nosso curso, vamos falar sobre a mosturação. Vamos voltar lá atrás, olha, o momento da mosturação. Por incrível que pareça, né, tem estudos que comprovam que o oxigênio que vem lá da mosturação, eles podem reagir com esses tióis do malte, eliminando eles, né? E aí vai promover também um efeito de antioxidação na cerveja, uma coisa bem interessante. Então, na medida que você coloca esses grãos que eu falei, né, como o Sheet, o Carafon, ele já começa a agir desde a mosturação. Lembrando também que, só voltando aqui, que lúpulo também tem esses tióis. Então, às vezes, colocar um pouco de lupulagem lá na mosturação também te ajuda a ter esse efeito antioxidativo na tua cerveja. Mas, de novo, eu acabei de falar, use isso como remédio, não como uma regra. Maltes caramelos já são um pouquinho mais problemáticos, tá? Os maltes caramelos, eles reduzem esses tióis antioxidativos, eles diminuem a estabilidade da cerveja. É por isso que a gente deve evitar o uso de maltes caramelos nessas cervejas extremamente lupuladas. Estou falando aqui de Hazy IPAs, né, NEIPAs, por aí vai. Não de maltes caramelos no uso geral. Então, se você procura o sensorial do caramelo na cerveja, né, coloca ali o mínimo possível, coloca um malte caramelo mais escuro para você usar bem pouquinho ali no teu grist, no máximo 5%. Se você quer somente cor, evita o caramelo, pega logo o malte torrado ali e usa ali 1%, 2%, 3%, você vai conseguir ter uma cor bem mais escura na cerveja, sem ter esse problema aqui de reação com os teus tióis antioxidativos. Bom, olha só, nós temos 3 íons conforme eu falei. O ferro, o cobre e o manganês. O ferro e o cobre, eles são bem mais tranquilos de serem absorvidos pela levedura, serem consumidos no processo de biotransformação, serem combinados com as proteínas e tudo mais. Mas o manganês não. O manganês dos 3, ele é o mais problemático. E muitos lúpulos possuem muito manganês na sua composição. A gente pode dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Olha aqui o Columbus, por exemplo, com 100 ppm de manganês. É uma quantidade muito absurda, né? Cluster também, Fuggles, Cascade Centennial, que a gente usa muito, né? Citra também bastante. Então, essa lupulagem americana tradicional normalmente contém bastante manganês. E o manganês, ele acaba sendo um agente oxidativo, um agente ali que pode deteriorar a tua cerveja. Então a gente tem que tomar muito cuidado também na escolha dos nossos lúpulos e às vezes fazer uma substituição da lupulagem por conta dos efeitos oxidativos que a gente esteja tendo.
Então, se você já tentou de tudo, né, já tentou fazer dry hop mais curto, em temperatura mais baixa, usar lupulagem desde a mosturação, usou um agente antioxidativo, usou malt sheet, usou tudo e tua cerveja continua estragando, então o problema pode ser o manganês. Tenta substituir o teu lúpulo, né, por um outro que tenha menos desse composto. Dá uma pesquisada na internet pelas datasheets do teu lúpulo para você ver a quantidade de manganês que ele tem. Abaixo ali de 20 ppm seria o ideal, sendo que abaixo de 10 aí já é imperceptível, aí já não vai ter efeito na tua cerveja não, ok? Então o ideal seria abaixo ali dos 30 e a faixa excelente abaixo de 10 ppm. Malte também, infelizmente, pode conter muito manganês, e entre os maltes, a aveia é o que mais tem manganês. A aveia ela tem 3 vezes mais manganês do que o malte de cevada, por exemplo, né? E, consequentemente, essa alta carga de manganês pode acabar produzindo uma maior oxidação da tua cerveja. Em relação à aveia, a forma dela não malteada, ela tem menos manganês do que a forma malteada, porque a própria água que é usada lá na maltaria para fazer a malteação, ela também tem manganês, e esses íons acabam ficando nos grãos. A forma em flocos das três é que mais manganês tem. Então, se você usa aveia da forma em flocos, você tem ainda mais chance de produzir um efeito oxidativo aí na tua cerveja. Então, lembrando, você tem uma cerveja que está com problema de oxidação, dá uma olhada se de repente você está usando aveia, né? Se você está, tenta substituir a aveia por outra coisa, né? Substitui por trigo, substitui pelo centeio, por uma outra coisa ali que você tenha os beta-glucanos que você queira, mas que não tenha esse efeito oxidativo provido aqui pelo manganês. Eu particularmente usava muito a aveia para fazer ris, para fazer alguma cerveja assim que tem uma guarda maior, né? E aí eu parei de usar justamente por conta desse efeito oxidativo que ela tem de perder a cerveja. A cerveja não estou conseguindo fazer uma guarda. Uma ris, por exemplo, que eu quero ali uma guarda de 6 meses, de um ano, e às vezes eu coloco ali 1 ou 2 quilos de aveia na receita, né, que é o padrão, para ter uma sustentação, para aumentar o corpo, acaba que tem me dado esse problema. Então estou substituindo, reduzindo o uso de aveia, colocando, por exemplo, o centeio, que tem bem menos problemas, e o centeio, como tem muito beta-glucano, acaba que a gente usa bem pouquinho, né, bem menos, a gente usa 1/4 da quantidade de centeio do que usaria de aveia para ter o mesmo efeito, e aí a gente consegue evitar esse tipo de problema. Eu já pincelei esse assunto aqui durante esse nosso curso, mas aqui está o slide que fala, que trata diretamente sobre isso, que foi em relação a um estudo que revelou, um estudo bem recente, que cervejas que recebem carga de lúpulo lá no início da mosturação, ela tem uma concentração de íons metálicos oxidativos. E aí, a gente precisa trabalhar de alguma forma em relação ao uso do lúpulo para diminuir a presença desses íons, né? Principalmente o ferro e o cobre, que são comuns aí a quase todos os lúpulos. E uma forma de a gente evitar esses íons oxidativos é tentar remover eles o mais cedo possível da nossa cerveja. Já falei também que os maltes caramelos, eles têm alguns agentes pró-oxidativos, e eles podem ser neutralizados pela lupulagem na mosturação. Então, por exemplo, quando a gente faz ali uma carga pequena de lúpulo lá na mosturação, pensando assim, 5% dos teus IBUs, 10%, estou falando ali de mais ou menos 2 IBUs, né? 1 IBU de lúpulo é suficiente para você ter uma concentração de elementos ali que vão ter essa atividade antioxidativa, né? O alfa-ácido ali presente, eles vão acabar reagindo com esses componentes e vão estar controlando para que eles não apareçam na tua cerveja. E até mesmo a reação do alfa-ácido com os íons ferro e cobre, eles acabam criando compostos grandes, compostos que durante a própria recirculação e filtragem, eles vão ficar ali presentes ali no teu mosto, né? Desculpa, nos teus grãos, durante ali a lavagem, durante a trasfega da tua cerveja.
E por último aqui, né, quanto maior for o pH, mais eficiente é essa ação antioxidativa. Por isso que é bom adicionar um pouquinho de lúpulo na mostura. Então, para essas cervejas, estou falando aqui dessas cervejas complicadas, né, NEIPAs, Hazy IPAs, às vezes vale a pena você buscar essa estratégia para ter aí uma preservação melhor da tua cerveja, tá? Resumo de tudo, né? Toda lupulagem a quente, desde o início da mostura até o final da fervura, promove ações, propriedades antioxidativas. Você colocar um pouquinho de lúpulo aí ao longo do processo vai ajudar que ele reaja com esses íons soltos e esses íons não fiquem presentes na tua cerveja, com exceção do manganês que eu acabei de falar. Temos aqui um quarto probleminha, que é o problema do cobre. O cobre, assim como o ferro, ele pode ser reagido ali durante a tua mosturação, durante a tua fervura, para ter essa propriedade antioxidativa, né, e ser eliminado. Só que o cobre pode aparecer na tua cerveja numa quantidade tão exorbitantemente grande que você não vai conseguir eliminar. E aqui então tem algumas sugestões do que pode gerar esse problema de quantidade de cobre muito intensa. Primeira delas é o seguinte, ó, que vários pesticidas usam cobre como agente principal para o controle de fungos e bactérias. Então frutas em especial vão absorver muito cobre lá dentro. Maçã, laranja, limão, tudo isso tem muito cobre. E você usar essas frutas ali nas suas cervejas, fazendo fruit beers, por exemplo, pode gerar uma ação oxidativa muito grande por conta dessa presença absurda de cobre na cerveja. Quando você faz uma fruit beer, ali a quantidade de cobre às vezes aumenta em 5.000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes. Então fica praticamente impossível você retirar esse tanto de cobre da tua cerveja, por mais antioxidantes que você tenha. E a tua cerveja realmente vai ficar muito ruim, vai envelhecer muito rápido. Tem alguns grãos também que podem conter muito cobre, né? De todos eles, a quinoa é um grão que carrega muito cobre. Graças a Deus aqui a gente não tem o costume de usar quinoa como um grão cervejeiro. Mas para quem está procurando fazer cerveja sem glúten, eles acabam que usam quinoa por causa da baixa quantidade de glúten que ela tem. E aí pode acabar tendo problemas de oxidação, de cerveja que não resiste muito à prateleira. Essa dica eu já falei, mas eu também vou revisar agora no slide específico, que é em relação ao oxigênio que entra na garrafa ali no Prime, né? O que acontece? Geralmente a gente vai fazer envase em garrafa e aí a própria garrafa já está cheia de ar, né? Na medida que a gente coloca ali a cerveja que vai entrando, ela faz um splashzinho no fundo da garrafa e acaba que absorve oxigênio. E a levedura que está em suspensão, que a gente está usando ali no Prime, ela não está forte o suficiente para absorver aquele oxigênio rápido. Às vezes ela leva ali uma semana para absorver devagarzinho o oxigênio, para absorver esse açúcar e começar a fazer o prime. E isso pode levar à oxidação da cerveja. Então, se você tem problemas assim de cervejas em garrafas estão oxidando, uma boa prática é você colocar uma levedura nova no momento do priming. Então você pode colocar bem pouquinho, apenas ali 1% ou 2% da quantidade de levedura que você usaria para fermentar para fazer esse prime, né? Por exemplo, aqui, ó, 2 gramas de leveduras reidratadas em 20 ml é suficiente para você fazer um prime para um lote de 20 litros. Você pode usar tanto a mesma levedura que você usou para fermentar, como você pode usar leveduras mais fortes, leveduras que trabalham bem em ambientes já alcoolizados, né? Então, por exemplo, existe a Leyland CBC1, que ela é muito legal para fazer esse tipo de priming, porque ela consome rapidamente, ela consegue fazer o primer em praticamente 2 dias. Só que a CBC1 ela tem um componente que é tóxico, que mata as demais leveduras vivas e bactérias. Então ela é uma coisa boa, porque ela, entre aspas, assim, ela está evitando que outros agentes bacteriológicos possam ali contaminar a tua cerveja, né? Mas ela é ruim no caso de lambics, por exemplo, porque ela mata Brettanomyces aí, e mata também Pediococcus, Lactobacillus, e aí a tua cerveja não vai conseguir fazer aquele funk legal. Mas para fazer cervejas tradicionais, a CBC1 é bem bacana, principalmente por conta desse prime em 2 dias que ela consegue fazer.